Olá, tudo bem com vocês? Vamos então começar a nossa segunda aula de filosofia, tá? Filosofia, aula 2. Então, vocês já fizeram as atividades que a professora deixou para vocês, né? A professora vai fazendo a correção e dando a devolutiva para vocês. E agora vocês vão abrir a apostila na página 14 e a gente vai dar sequência, tá bom? Aqui na página 14 tem um texto falando sobre o tempo, o uso desse tempo. Eu não vou ler aqui porque tem bastante conteúdo de filosofia para não ficar um vídeo muito longo, que o da aula 1 eu achei que ficou um pouco longo. Então a parte que tiver alguns textos, alguns eu vou ler e outros vocês leem aí com a família de vocês, com a ajuda de um adulto, quem tiver dificuldade, tá bom? Vamos direto para a atividade, então. Presta atenção, vocês vão ler esse texto que fala do tempo e a gente vai direto para o lápis na mão. A atividade 1 e 2 nós não vamos fazer, porque é uma roda de conversa que envolve a sala de aula, né? Então vamos para 3. De acordo com a orientação do professor, faça o que se pede. Na página seguinte, observe a representação das etapas de desenvolvimento de uma planta e de um animal no decorrer do tempo. Então, aqui nós temos de uma planta, né? Desde a sementinha, da mudinha, da planta, da flor, do fruto, né? E aqui nós temos da borboleta, desde a lagarta. Aí tem a transformação até chegar na borboleta, tá bom? O que vocês vão fazer agora na atividade, ó? No material de apoio, há imagens que representam diferentes etapas de desenvolvimento pelas quais você já passou e ainda vai passar no decorrer do tempo. Destaque essas imagens, depois organize-as conforme a sequência correta do desenvolvimento humano e colhe-as neste quadro. Então, o material de apoio é este aqui, ó. Dá pra ver? O que vocês vão fazer? Quem é menino vai recortar as imagens do sexo masculino. Quem for menina, recorta a imagem do sexo feminino. Então, nós temos, vocês vão avaliar qual é a primeira. Em ordem crescente, né? Porque é o decorrer do tempo. Nasce bebê, depois um bebezinho maior, depois uma criança, idade escolar, depois... E vai indo, até o último, que no caso seria o mais velho, o idoso ou a idosa. Tá bom? Idade do vovô e da vovó. Então, vocês vão colar na sequência, tá bom? Só isso. Deixa eu virar aqui. Próxima atividade. Deixa eu tirar esse aqui. Agora vem um próximo texto, tá? Conectando.com. Conectando com. Anteriormente, você imaginou um mundo que não era igual a este no qual vivemos. O escritor brasileiro Ricardo Silvestrin também fez isso e acabou escrevendo um livro sobre outros planetas, muitos diferentes e até engraçados, como os dos poemas a seguir. Leia os textos com atenção, observando as diferenças entre os planetas imaginados e a Terra, no que se refere à contagem e passagem do tempo. Então, aqui é um poema, eu vou ler para vocês, tá? Planeta Tac-Tac. Em Tac-Tac não existe hora. Ninguém chega atrasado, muito menos adiantado. Nem fora, nem em cima, nem na hora. Quem espera não fica chateado. Quem chega não se sente culpado. Nem precisa inventar desculpa. O ônibus atrasou, o pneu estava furado. Em Tac-Tac é sempre agora. Mas também se ri e se chora. É o poema do Ricardo Silvestrin. Aí nós temos mais um poema. Página 17. Planeta Gugus. Em Gugus,
As pessoas nascem velhas e terminam bebês. Vão desaprendendo e esquecendo, uma coisa a cada mês. Cabelos brancos ficam pretos, carecas ganham tranças. Com 70 anos, todo mundo é criança. O que vocês vão fazer agora? Converse com os colegas e professor a respeito das seguintes perguntas. Vocês podem conversar com o próprio familiar, tá bom? Letra A. Então, aqui nós temos, ó, A, B, C e D. Deixa eu só retomar aqui, tá? Você gostaria de morar no planeta Tac-Tac? Por quê? Quais seriam as consequências para as pessoas na Terra se elas não marcassem a passagem do tempo em forma de horas? Se não existisse horas pra gente, o que vocês acham que poderia acontecer? Teria vantagem? Teria desvantagem? Você gostaria de morar no planeta Gugus? Por quê? O que seria diferente na vida das pessoas na Terra se elas se tornassem cada vez mais jovens em vez de envelhecer com o passar do tempo, como acontece lá no planeta Gugus? Então, o que vocês vão fazer? Deixa eu guardar esse aqui que é o material de apoio da próxima atividade, aí fica me atrapalhando. Então, vocês vão, caderno de filosofia, quarta-feira, né? Hoje é dia 4, 5, 6. Dia 6 de maio, filosofia, apostila, página 17. Vocês não precisam copiar as perguntas, só as respostas. E vocês vão registrar no caderno as respostas de vocês, tudo bem? Agora, página 18. Passado, presente e futuro. Você já observou que as pessoas realizam diferentes atividades no cotidiano? Essas atividades variam por causa de muitos fatores, até mesmo do espaço e do tempo, ou seja, variam conforme o lugar e a época em que as pessoas vivem. Por exemplo, crianças que vivem em lugares muito frios podem brincar na neve, mas em lugares mais quentes, as brincadeiras são outras. Na atualidade, muitas crianças utilizam aparelhos eletrônicos para brincar ou estudar, mas as crianças que viveram antes da invenção desses equipamentos brincavam ou estudavam de outras maneiras. Lápis na mão. Aqui nós temos a imagem, né, de diferentes épocas, de diferentes situações, frio, calor, brinquedos eletrônicos, aqui para representar uma imagem de uma brincadeira mais antiga, né? Alguns historiadores pesquisam como era o cotidiano das crianças do passado, em diferentes lugares, mas também é interessante imaginar como será o cotidiano das crianças do futuro. Pensando nisso, realize uma entrevista de acordo com a pergunta e as orientações propostas a seguir. Número 1. Você gostaria de saber como será o cotidiano das crianças daqui a quantos anos? Imagine essa data e registre-a no quadro da próxima página para completar a pergunta que será feita na entrevista. Segundo, escolha um adulto para ser entrevistado e registre o nome dessa pessoa no local indicado do quadro. Número 3, entreviste a pessoa escolhida e registre a resposta dela para a pergunta proposta. Então, o que vocês vão fazer? Aqui é uma pergunta sobre uma entrevista, vocês vão escolher uma pessoa, um adulto. Aí da casa de vocês, pode ser o pai, pode ser a mãe. Se quiser entrevistar o vô, a avó, um tio, alguém que mora mais longe, pode telefonar também, tá bom? Pode ligar para essa pessoa. Então, olha só, vocês vão escrever aí, ó, presta atenção. Como você imagina que será o cotidiano das crianças que viverão no Brasil daqui a... Coloca aí no tracinho. 50 anos. Tá? Então, vocês vão colocar onde está o tempo, vocês vão colocar 50. Daqui 50 anos, nós vamos estar no ano de 2070. Quantos
Quantos anos você vai ter nessa data, em 2070? Eu nem vou contar para vocês quantos anos eu vou ter, que vai ser muitos anos. Quantos anos vocês vão estar? Então, escolheu a pessoa, o entrevistado, e vocês vão fazer a pergunta. Como você imagina que será o cotidiano das crianças que vão viver daqui a 50 anos? Que viverão no Brasil daqui a 50 anos, ou seja, no ano de 2070. Registra o nome do seu entrevistado e a resposta dele. Beleza? Agora, página 20. Aqui tem um textinho, vocês podem ler, tá? Eu não vou ler para não demorar muito a aula. Mais um texto envolvendo o tempo, tá? Lá vem o ano novo. Esse texto eu vou ler para vocês, que ele é bem legal, tá? Lá vem o ano novo. Foi no dia 31 de dezembro. O ano velho já estava muito cansado de tanto trabalhar e o ano novo estava prontinho para nascer. Todos os ajudantes do tempo, os segundinhos, os minutos, as senhoritas horas, as senhoras semanas, os doutores meses, todos preparavam-se para a passagem do ano. Quando chegou a hora de Dona Meia-Noite passar para a terra, ela resolveu fazer greve. Não vou e pronto. Mas por quê? Mas não vai por quê? Perguntou o tempo, que é o chefão lá deles. Eu estou cansada de tanto fingimento. Todo ano é a mesma coisa. Prometem ficar bonzinhos, mas amanhã estão todos fazendo as mesmíssimas coisas. Escute, Dona Meia-Noite. É verdade que todos os anos as pessoas dizem que vão melhorar e no fim não melhoram nada. Mas quem sabe se este não vai ser realmente um ano novo? Não vai ser de verdade um ano bom? Este texto é da Ruth Rocha. Foi publicado em 2009. Pense e converse com os colegas sobre o texto para juntos realizar as seguintes atividades. Olha o que vocês vão fazer. Imagine o que a greve da Dona Meia-Noite poderia ter causado no mundo. Imagina se não chegasse, a gente estava lá dia 31 de dezembro, esperando o ano novo chegar e à meia-noite nada de aparecer à meia-noite. O que ia acontecer? Sempre ia ser ano velho, não ia ter o ano novo, sempre seria dia 31 de dezembro. O que isso poderia acontecer? O que poderia ocorrer nas nossas vidas? 2. Crie uma continuação e um final para o texto Lá vem o ano novo, dizendo-se Dona Meia-Noite mudou de ideia ou não e o que aconteceu por causa disso. Então aqui vocês vão ser os autores do final dessa história. Caderno de Filosofia, dia 6 de maio. Apostila, página 20. Atividade, continuação do texto, Lá vem o ano novo. Vocês vão imaginar esta cena, esta situação, e vocês vão criar um parágrafo só, tá? Um é o suficiente para terminar essa história. Vocês vão dar continuidade encerrando essa história. O final fica a critério de vocês. Será que a Dona Meia-Noite quis trabalhar? Ela veio trabalhar? Ou ela fez greve mesmo, ela não foi trabalhar? Será que o ano novo chegou ou não chegou? E o que aconteceu com essa atitude da Dona Meia-Noite? Vocês vão decidir, tá bom? Agora a página 21. Aqui está falando, é um texto que fala sobre mudanças. Mudanças no mundo. O que muda, né? O que não muda. Tem coisas que mudam, tem coisas que não mudam. Vocês vão ler esse texto, tá? E lápis na mão. Pense e converse com os colegas sobre algumas mudanças que ocorrem à sua volta. Para isso, vocês devem formar equipes e utilizar os cartões do material de apoio. Preste atenção. É este aqui, ó, que eu estou segurando. Deixa eu só pôr minha apostila aqui. Ó, esse é o cartão do material de apoio, que tem
1, 2, 3, 4, 8 frases. Vocês vão colar esse material de apoio no caderno de filosofia e vocês vão dar exemplos. Ó, o que tá pedindo. Dê um exemplo de algo que nunca muda. Pensa e escreve. Dê um exemplo de algo que muda em parte. Muda um pouco, não muda tudo. Dê um exemplo de algo que muda e pode voltar a ser como era antes. Dê um exemplo de algo que precisa da interferência de alguém para mudar. Não muda sozinho, precisa de alguém ou de alguma coisa. Dê um exemplo de algo que sempre muda. Dê um exemplo de algo que muda completamente. Dê um exemplo de algo que muda e não pode voltar a ser como era antes. Dê um exemplo de algo que não precisa da interferência de ninguém para mudar. Um exemplo de cada. Cola no caderno e coloque um exemplo de cada. Vocês podem colar assim ou podem recortar os quadradinhos e colocar a resposta ao lado. Tá bom? Página 22. O Reformador do Mundo. Aqui tem um texto. Vocês vão ler esse texto, é um texto bem legal também. É do Monteiro Lobato esse texto, tá bom? E depois vocês vão responder essas duas questões. Eu vou ler as questões para vocês. Deixa eu ver uma coisa aqui. Pense e converse com os colegas, no caso com a sua família, né? Imagine que você pudesse reformar o mundo, assim como desejava Américo Pisca-Pisca. Américo Pisca-Pisca é esse personagem aqui, tá? Que mudança você gostaria de realizar por quê? Se você tivesse o poder de mudar alguma coisa no mundo, o que seria? O que você mudaria? E por que você mudaria? Tudo bem? A 3 é uma conversa, vamos pular. A 4, registre as consequências. Aqui na 4 ele está falando assim, ó, registre as consequências que seu colega imaginou caso a mudança que você propôs se realizasse. Como a gente não sabe da mudança que o colega fez, escreveu, então você vai escrever sobre as consequências da sua mudança. Por exemplo, a mudança que eu quis é que chovesse todos os dias. Quais consequências isso traria se fosse realidade? Então, quais consequências a mudança que você propôs traria ao nosso mundo, à nossa realidade, ao nosso dia a dia? Deu para entender? Beleza. Então, vamos retomar o que vocês têm de tarefa? Vamos lá. Onde a gente estava? Então, aqui, ó, página 15, vocês vão recortar a imagem do menininho ou da menininha e vão colocar em ordem, desde bebê até velhinho. A segunda são as questões, né, do poema Planeta Tac-Tac e Planeta Gus, registrar no caderno. Página 17. Depois, a entrevista. Como seria o cotidiano das crianças no Brasil daqui a 50 anos? Escolha seu entrevistado. Página 19. Bastante coisa, né? Página 20. Escreva um final para a história. Lá vem o ano novo. Tá? Vocês vão decidir. E caderno também. Dê um exemplo de cada opção aqui. De uma coisa que nunca muda, que muda sempre e assim por diante. E 2 perguntas sobre o texto de Monteiro Lobato. Tá bom? Até aqui. Registrem, fotografem o que for do caderno, fotografem o que for da apostila, tá bom? E postem
Aqui dentro da aula de filosofia 2, não postem no mural, porque aqui vai constar para mim que vocês fizeram e entregaram a atividade, tá bom? Eu vou descrever lá a data para você, até a data que vocês vão fazer essa atividade, tá? Provavelmente sexta-feira, dia 8, vocês vão ter o prazo de entregar essa atividade, tá bom? Então a gente encerra a filosofia. A página 24 vocês podem ler, é apenas uma leitura, tudo bem? Então encerramos filosofia do primeiro bimestre. Semana que vem provavelmente começam já as provas. A gente vai conversar depois um pouquinho de como será, tá bom? Até a próxima aula. Fiquem com Deus, tá?